Ei, gente, vocês no capítulo 21 nós vamos descobrir que um rei morreu. Foi Josafá. Josafá reinou muito bem, o reinado dele foi muito elogiado. E depois Josafá morreu e foi enterrado junto aos seus pais e foi lá na cidade de Davi. Qual era a cidade de Davi? A cidade de Jerusalém. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar e teve mais filhos, né? Azarias, Jeiel, Zacarias, Azariel, Micael e Zefatias. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Israel. Mas Josafá fez exatamente como é, o, o rei fez. Qual rei, gente? Eu esqueci o nome do rei agora, gente. Que fez. Ele repartiu tudo direitinho, deixou tudo repartido. Eu esqueci o nome dele, mas ele fez exatamente. Deixou tudo. Deixou riqueza para seus filhos. Deixou ouro. Deixou coisas preciosíssimas. Cidade fortificada em Judá. Mas só que tem que o reinado ele entregou ao seu primogênito Jeorão. Jeorão foi aquele filho que ele aliançou com, com Acabe, que Deus não aprovou, que ele casou-se com a filha de Acabe. Jeorão, tendo assumido o reino de seu pai e havendo se fortificado, ele fez algo covarde. Ele fez algo obsceno. Ele matou todos os seus irmãos à espada e alguns dos príncipes. Ele aprendeu maldade com, com a sua com a sua esposa, né? E ele, Jeorão, tinha a idade de 32 anos, era quando ele começou a reinar. Reinou 8 anos. 8 anos em Jerusalém, aquele povo teve que aguentar esse rei terrível. Esse rei terrível, ele andou no caminho dos reis de Israel. Que os reis de Israel não andavam no caminho de Deus. Ele fazia tudo que o seu avô fazia, que Acabe fazia, porque tinha a filha de Acabe por mulher, né? Seu avô, hein? O seu sogro fazia, porque a filha de Acabe era sua esposa. E Jeorão fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi em atenção à aliança que tinha feito com Davi, porque também tinha falado que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Só que tem que Jeorão estava aprontando demais. Nos seus dias, o que aconteceu? Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra Judá e constituíram para si um rei. Por isso, Jeorão, seguindo adiante do seu sacerdote, do seu chefe, todos os carros com eles, levantou-se de noite e feriu os edomitas que tinham o cercado, como também os capitães de carro. Todavia os edomitas se revoltaram contra o mando de Judá até o dia que foi escrita essa palavra. Então, no mesmo tempo de Líbana também se revoltou contra seu mando, porque Deus permitiu por causa do pecado de Jeorão, porque ele andou no caminho do seu sogro. Ele fez mais coisa errada. Ele também construiu altares nos montes de Judá e fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém. E até a Judá impeliu isso. Então ele não foi um bom rei. Ele levou o povo à idolatria e Deus abomina a idolatria. Então lhe veio um escrito da parte de Elias. O profeta Elias, ele não era profeta lá em Judá, ele era profeta lá em Israel. Mas aqui, gente, Deus mandou o profeta dizer essa palavra.
Então Elias escreveu assim, ele falou, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto você não andou no caminho de Josafá, ou Jeosafá, teu pai, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas você andou no caminho dos reis de Israel e fizeste Judá prostituir e os moradores de Jerusalém segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste os teus irmãos da casa de teu pai, e você foi terrível. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo e aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as suas fazendas. E tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em suas entranhas. Então falou que ele ia ter uma doença dentro, entranhas, para mim eu entendo intestino, não sei se vocês entendem igual eu entendo. Ele falou assim, ó, você vai sofrer uma doença até que tão forte que as suas entranhas elas vão sair de dia em dia por causa do mal. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes que estavam do lado dos etíopes. Estes subiram contra Judá e deram sobre ela, levando todos os bens que se achou na casa do rei, como também de seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum. Matou todo mundo. O Senhor permitiu que Jeoacás ficasse vivo para que a lâmpada de Davi não fosse apagada, porque Deus falou que dali dessa geração ia sair a raiz de Jessé, né? Então o Senhor falou que, então conforme Deus tinha prometido, então Deus permitiu apenas que um filho de Jeorão vivesse, que foi o Jeoacás, o mais novo dos seus filhos. Depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, as entranhas dele saíram. As entranhas dele saíram por causa da doença, e morrendo assim daquela grave enfermidade, o seu povo não lhe queimou aroma, não ofereceu aroma, porque o povo não suportava mais o governo de Jeorão. Então o povo nem queimou aroma, como se diz. E também sabe o que o povo fez? O povo não enterrou. Ele reinou 8 anos. O povo, ele foi tão mal, Jeorão foi um rei tão mal, mas tão mal, que ele não deixou saudade. E sabe o que o povo fez? Eles não o sepultaram na cidade de Davi, onde os reis eram enterrados. Ele não sepultou nos sepulcros dos reis, porque o povo sentiu-se aliviado com a morte de Jeorão. Jeorão, ao invés de reinar direitinho, ele foi honrado pelo seu pai, foi dado para ele o reino como primogênito, mas ele resolveu andar em caminhos maus. Nós devemos vigiar, irmãos, que muitas vezes nós achamos que estamos certos, que vale a pena fazer coisas erradas, mas aqueles que andam no caminho errado, Deus permite que o mal toque em sua vida. Na Bíblia não menciona de que doença que ele morreu, mas a doença surgiu nas entranhas dele, por causa da maldade do coração dele.